começar de novo. Então, boa noite. Estamos aqui reunidos com a Comissão de Orçamento e Finanças para discutir o projeto de lei 003/2026, hoje, dia 23/4/2026. Esse projeto institui o Centro Municipal de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal de Clevelândia, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse. Temos também convidado o vereador Manuel e o vereador Cristiano. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse e falasse o seu órgão correspondente. Tá? Raíssa Pedro Lussardá, assessoria jurídica. Boa noite, eu, vereadora Deia, faço parte da Comissão de Justiça e Finanças. Boa noite, eu, Larissa Barbosa, médica veterinária, faço parte da agricultura. Boa noite, Jéssica Santos, médica veterinária da agricultura. Boa noite, Fabiano Sardá, médico veterinário da Secretaria do Meio Ambiente. Boa noite, eu sou Ceni Fortunati Fersti, contadora do município. Boa noite, eu sou o Zeidevando Riso, secretário de Agricultura. Boa noite, a Natália Schneider da Costa, da assessoria jurídica. Boa noite a todos, sou Maurício Schereiner, secretário do Meio Ambiente. Boa noite, eu sou o André Henrique Ribeiro Bueno, secretário de Administração e Finanças. O vereador Júlio César não pôde se fazer presente, justificada a ausência dele hoje, tá? Então, eu quero desejar uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença de vocês. Vejo que esse projeto é de uma amplitude bem grande, é uma matéria de extrema relevância. Obrigado por vocês atenderem o nosso pedido para estar aqui, para que a gente possa conversar, tirar as dúvidas, que vocês possam trazer as informações, principalmente quanto às questões financeiras, né, que a nossa comissão trata dessas questões, para estar esclarecendo, para que a gente possa dar o nosso parecer quanto à matéria e para que dê prosseguimento a esse projeto. Então, eu acho que a gente poderia estar colocando algumas questões financeiras sobre o impacto financeiro. Eu tenho aqui algumas questões para nortear os nossos debates. Eu acho que vocês já encaminharam pela Secretaria do Meio Ambiente, foi feita uma justificativa. Não sei. Então, na verdade, assim, a gente vem recebendo bastante demanda, né? E a gente vem respondendo bastante ofício aqui para a Câmara. Mas, em si, nessa solicitação para que a gente viesse participar da comissão, não foi o projeto de lei junto. Então, a gente não conseguiu acompanhar pelo projeto de lei. A gente trouxe a equipe, né, os veterinários, a gente está com a nossa equipe técnica aqui. Não, a gente não teve acesso ao projeto de lei. Até peço, se no decorrer aqui a gente conseguir com o pessoal a impressão para que todos nós aqui, tanto a parte jurídica quanto os veterinários aqui, a Ceni e o Zeidevando também, para que a gente consiga, pelo menos, dar uma olhada aqui, exatamente, porque a gente tem já um estudo prévio, a gente já realizou, isso aí faz parte do plano de governo da prefeita Rafaela. A gente, ano passado, já realizou um estudo, então a gente tem uma base para poder mostrar e também a gente está com os veterinários aqui, com 3 veterinários, para falar realmente o que é um centro de controle de zoonose, né? Que vem sendo muito debatido recentemente aí. E também está a Ceni que vai passar as condições aí, questão do impacto financeiro, que essa é uma das nossas preocupações, que a gente não teve acesso ao projeto de lei, porque a gente automaticamente não sabe, nesse projeto de lei, o impacto financeiro que está. A gente tem uma base do nosso ano passado, do nosso estudo, mas a gente não tem em cima disso aí. Então, assim, a gente sabe que essa centro de zoonose, essa questão animal está bem presente no nosso município ultimamente. Várias questões a gente discutiu aqui na Câmara com relação a esse trato com os animais, principalmente animais de rua, pessoas que estão sendo atacadas por esses animais. A gente sabe que são feitas campanhas com relação à castração, à vacinação, mas a gente vê que também precisa de algo mais além, mais efetivo, um serviço. Então, a gente gostaria de saber o que o município dispõe de programas para estar atendendo
isso, principalmente essa questão relacionada, ao meu ver, né, acho que a Deia também pode colocar algumas situações depois, com relação a esses animais que estão de rua, que atacam as pessoas, se tem programas, se tem o que o município dispõe de programas nessa área de zoonoses. Eu até posso responder, não sei se isso aí no momento é pertinente as informações da comissão, né? Porque a gente então, na verdade, assim, no decorrer da gestão da Rafaela, prefeita reeleita, né? Salvo o ano passado, mas todos os anos aí foram feitas campanhas de castração. Ano passado, também no fim do ano, a gente, através de projeto de lei que desceu aqui para a Câmara, que vocês aprovaram, né? Eu acho que isso aí foi unânime. O programa da chipagem, que, na verdade, isso aí serve para a gente ter um controle, até para que a gente consiga notificar e fazer uma autuação em cima dos reais proprietários dos animais, né? Porque a gente que está na linha de frente vem acompanhando que, assim, o animal ele acaba tendo dono, né? Ele não cai do céu. Então, é um animalzinho que, enquanto ele era pequenininho, ele era bonitinho, não dava despesa, estava dentro da casa. A partir do momento que começou a gerar despesa, simplesmente colocam do portão para fora, e agora o problema é do poder público. Então, esse programa da chipagem, e a gente vem fazendo atendimento, né, com os nossos veterinários. A gente hoje tem um chamamento público, né, esse credenciamento, que são 2 clínicas. Então, assim, na medida do possível, a gente vem fazendo esse tipo de atendimento, em conjunto também com o Poder do Estado, aí, da Polícia Militar, a nova delegada, tanto o delegado antigo também, o Dr. Ronaldo, sempre foi muito parceiro, que hoje bate-se muito na tecla do cachorro, mas é muito momentâneo, porque se a gente for pegar 2 anos atrás, batia-se muito na tecla do cavalo, entendeu? E agora, recentemente, nos últimos dias, bate-se muito na tecla do morcego. Então, a gente vem recebendo muita demanda do morcego, e daí é uma situação assim que a Defesa Civil atende, a Defesa Civil não pode atender, e daí joga pro SEMA. A gente também não é da nossa competência numa situação dessa daí, entendeu? Então é questão mais de vigilância sanitária, e também quando é em propriedade rural, né, salvo engano, acho aí, que daí seria com o pessoal lá da PAR. Então, assim, o centro de zoonoses, os veterinários deles vão explanar mais, né, tem uma competência maior do que a minha, mas ela não é tão específica como o pessoal vem batendo em cachorro e gato, simplesmente vamos castrar, ou vamos, né, porque assim, é um combate a doenças infecciosas transmissíveis de cachorro para o humano. Não necessita-se que nós vamos ter um centro de zoonose que a gente vai sair catando cachorro e vamos castrar todos eles, entende? Então, a gente vem realizando e priorizando a castração, porque a gente sabe que, de maneira imediata, dificilmente a gente vai conseguir alguma ação que vá... do intuito não é eliminar. A gente não né, porque assim, a gente vem trabalhando também em parceria com as ONGs aí, para que a gente faça, até a gente já tentou fazer alguns eventos aí de adoção, porém, assim, falta uma questão de conscientização também da nossa população. A gente vem conversando, a gente vem orientando, mas a gente tem aí no nosso planejamento para 2026 algumas campanhas aí que a gente vai estar realizando. Não vou explanar nem tanto agora nessa primeira etapa, mas no decorrer do ano vai estar acontecendo. Mas a gente frisa muito a questão da castração, né? Principalmente de cadelas, né? Você colocou ali que as meninas vão explanar um pouquinho sobre como é um centro de zoonoses, o que envolve tudo isso. Então, vocês gostariam de falar um pouco? Bom, então, eu vou começar falando o que o Maurício já comentou, que é relacionado ao que é uma zoonose. Então, é uma doença que é transmitida de animais para humanos. Tá? Um exemplo de doenças a gente pode dar a raiva, que é o que mais está cometendo agora, por conta de morcegos. Tá? Leptospirose, que são os ratos. Leishmaniose, as moscas. E o que a gente bate bastante na tecla de questão do centro de zoonoses é a infraestrutura. Por quê? Porque a gente precisa de um local adequado tanto para cães quanto para gatos. Tá? A gente precisa que tenha um abrigo, né, entre aspas, que caiba todos e que não vire uma superlotação de animais. Que as pessoas entendam que a zoonose, o centro de zoonose, ele é uma questão de saúde pública.
Ele não é uma questão de um canil que você vai deixar o animal lá, até porque, se eu não me engano, as castrações só são realizadas quando vem verba. Então, o foco principal mesmo é a zoonose, a saúde pública da população. Temos que lembrar também que não só animais de pequeno porte são atendidos, né? Então, animais de grande porte, a gente precisa ter acesso a propriedades. No caso da raiva, por exemplo, é feito coleta do material encefálico, né? Então, precisa ter gente pronta para fazer isso, e concurso, tudo mais. E quando a gente fala da doença, do centro de zoonose em si, o foco é realmente outro, né? Não que não possa ser feito um outro atendimento, não que não possa, mas no caso não pode ser o foco, né, os outros atendimentos. Castração, como foi falado, é só no caso de vir verba, né? E eu acredito que é muito importante, porque realmente o problema com zoonose é uma coisa grave, né? É preocupante, mas talvez não seja conforme estão pensando, né? Eu acredito que na parte de teoria está sendo diferente do que realmente é. O centro de controle de zoonose não seria o ideal para a gente ter aqui. E eu acho que nenhum canil municipal seria, porque vai virar um depósito de cachorro. O pessoal vai acabar jogando esses animais por cima da cerca, vão abandonar na frente. É um tempo que estava tendo uns animais, a gente estava recolhendo os animais lá no Obras, lá, coisa de maus tratos, e o pessoal começou a jogar cachorro lá na frente, largar, ficou sabendo. Então é bem complicado. Isso aí. E a parte do centro de controle de zoonose, ele abrange muita coisa também. As meninas falaram, a gente vai ter que fazer captura de animal peçonhento, captura de morcego, toda essa parte. E a gente não tem preparo, não tem material também agora, nem pessoal para isso aí. E a infraestrutura do local acho que seria seria o de menos, vamos dizer assim. Tem que ser montada uma clínica completa. Então, tem que ter todos os materiais para fazer cirurgia, tem que ter a sala de internação, tem que ser separado. Então, quando é infecto contagioso, é uma internação, quando é um internamento pós-operatório, é outro. Não pode ser misturado. Oi? Tem que ter o isolamento. Então, tem que ter lugar para fazer quarentena de animais que são suspeitos. Né? No caso de um cachorro morder, recolhe esse cachorro, quarentena. Né? A gente vai ficar, o pessoal fica observando. Não só, como já foi falado, não só cachorro e gato. Eu acho que esse é muito importante frisar. Cavalo, ovelha, vaca também transmitem doenças para ser humano. Né? Então, quando a gente fala de zoonose, não é só isso. Tem que fazer vários tipos, tem que montar laboratório, inclusive para fazer coleta e análise de material. Então, não é só uma equipe de veterinário, tem que ser toda uma equipe inteira. Não, a gente não conhece. Mas eu sei que era um canil antes. Ele era um canil e foi mudado. Então, assim, quanto à estrutura, não sei dizer. Se a gente for fazer algo realmente completo, deveria ser... Exatamente. O que a Jéssica falou ali, que a gente não tem demanda de servidores para trabalhar, é a mais pura realidade. A gente é em 3 veterinários e a gente tem 3 abatedouros aqui em Clevelândia. Então, um de suínos, um de caprinos e bovinos e um de caprinos. Quem ficou destinada para os abatedouros, então, ficou eu e a Jéssica. Eu fiquei com o de suínos e o de caprinos e a Jéssica com o de bovinos e caprinos. Não, a gente é PSS. E o Fabiano, então, ele ficou com o SEMA e com a vigilância. E, além disso, a Jéssica também ficou com a parte da adesão ao SUSAF, da documentação. Então, o Fabiano também é? Não. Então, a gente precisa de um pessoal
de mais veterinários, a gente precisa de mais servidores gerais, a gente precisa de biólogos, a gente precisa de motorista. No mínimo 3. Hoje precisaria, para o funcionamento do centro de zoonose, só. No mínimo 3 veterinários, no mínimo, para começar, no mínimo 1 auxiliar de veterinário, no mínimo, porque isso aqui, o que acontece? É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, entendeu? Eu ia falar então, isso também, tem que ser 2 equipes separadas, né? Tem que ser 24 horas, ele não pode ser um horário marcado. Então, até às 3 da tarde a gente atende e depois não. Então, pode até ser que não faça atendimento, mas tem que ter um veterinário lá que faça, toda uma equipe, né? O veterinário, um auxiliar, que faça o atendimento dos animais que estejam internados. Agente de endemia, entendeu? Toda essa história, motorista, aí já vai entrar pessoal do serviço geral. Um carro adequado para captura, materiais adequados para captura desses animais, porque daí se é um animal que... Isso aí eu posso já dar uma pincelada o que acontece, na verdade, porque assim, a gente tem que ter responsabilidade com o recurso público. Então, assim, não é de maneira aleatória qualquer chamado, de qualquer jeito, que a gente sai correndo atrás de qualquer chamado. Desde a questão de maus tratos, né? Porque acabou acontecendo já até da gente ir atrás de averiguar situações, que é o que vem acontecendo muito em Cleveland, às vezes é briga de vizinho, e caso a gente acione a Polícia Militar ou a Polícia Civil, né, numa situação dessa aí, a gente tem que confeccionar um boletim de ocorrência, e se não for de fato o que está acontecendo, isso aí gera uma falsa comunicação de crime e a gente acaba respondendo, então, criminalmente, indo por cima, sabe? É bem complexo. Então, assim, todo chamado que a gente tem é acionado o veterinário que é vinculado à SEMA e a gente faz o primeiro atendimento. O veterinário vai lá, vê o que de fato é, se isso aí é pertinente, se não é pertinente atender, e dentro dessa avaliação ele vai ver se necessita atendimento clínico ou não. Dentro desse atendimento clínico, isso, das clínicas, né? Exatamente. Não, esse é o veterinário que faz, o veterinário do município. Entendeu? E a gente não tem regime de plantão. Às vezes, assim, a gente meio que nem assim, pega um, pega outro, a gente vai se socorrendo, sabe? Na questão da parceria. A gente, junto com o Zé Devando, a gente tem uma parceria muito boa, tanto a agricultura quanto o meio ambiente. Assim, a gente consegue trabalhar de uma maneira bem unida e que vem dando resultado. Então, a gente solicita para que o veterinário do município faça um relatório e nesse relatório ele vai dizer se precisa ou não de atendimento clínico. Caso não precise de atendimento clínico, se for questão, um espinho de ouriço ou algum medicamento pontual, a gente consegue fazer pelo município. Caso dependa de algum atendimento clínico, daí tem duas clínicas veterinárias e a gente vai fazendo o rodízio semanal. Uma semana a gente manda para um, outra semana a gente manda para outro, mas ainda, eu não vou lembrar de cabeça porque o contrato é bem extenso, mas aí ainda tem o que pode e o que não pode ser atendido, o que cai e o que não cai. Então, digamos assim, vamos dizer, coisa muito específica, o raio-x já não, entendeu? É coisa, tipo, pontual mesmo, específica. Ela não é um atendimento tão abrangente assim, até porque, assim, a realidade é que se precisar do atendimento tão específico, não vai ter em Cleveland. As clínicas aqui, bem provável que não vão ter que remarcar, trazer algum profissional ou levar para fora do município. Entende? Então, e assim, a gente até costuma brincar, o atendimento hoje do animalzinho, ele é muito equivalente ao do ser humano. Então, qualquer atendimento ao animalzinho hoje aí, para tu fazer um gasto de 1.500, 2.000, 3.000, é muito fácil. Então, por isso que eu exijo isso dos veterinários, relatório, para que a gente responda pela pasta. Então, a gente tem que ter esse zelo com o dinheiro público, a gente tem que ter essa responsabilidade. A gente não pode, infelizmente, às vezes acaba acontecendo, meu cachorro está doente, eu preciso que me ajude. Infelizmente, a lei não nos ampara para isso. Se a pessoa acha que existe o direito, eu falo, vá até o promotor. Se o promotor determinar que a gente faça o atendimento, daí eu estou cumprindo uma determinação de um promotor de justiça. Caso contrário, a gente não consegue fazer, a lei não nos autoriza.
E a gente não vai fazer algo que prejudique tanto a prefeita Rafaela ou a gestão no contexto geral, né? Camila, uma coisa que a gente tem que colocar também na mesa é a situação do que nós vamos fazer com os animais quando eles estiverem liberados. Eles vão voltar para o local de origem? Só que, eu não lembro se vocês viram, não sei se vocês viram, eu não lembro o nome da cidade, que um pessoal fez um resgate de animal e depois que os animais estavam bens, né? Eles acabaram devolvendo para o local de origem. E hoje eles estão respondendo como maus tratos por abandono. Então, acho que isso vale a gente frisar, pensar bem, porque depois, né, que acontece... Então, a gente vai disponibilizar para adoção. Não, tem uma família, né, que vai adotar... A partir do momento que você pegou o animal, você fica responsável por ele. Se eu fui lá, peguei o cachorro, vou atender, depois vou soltar de novo lá, a responsabilidade é minha. Da mesma forma que quando alguém solicita um atendimento para o SEMA, essa pessoa fica responsável por esse animal até o seu parecer do veterinário. Se o veterinário, ou eu, Larissa, ou Fabiano, falar assim, não, pode soltar para a rua de novo, essa pessoa vai soltar. Agora, se precisar fazer um acompanhamento, essa pessoa tem a obrigação de ficar com o animal, até terminar o tratamento do animal. Então, é uma responsabilidade de quem pega. Até o Fabiano, na época, lembra, Fabiano? Como a gente mora numa chácara, cortaram os fios da cerca e colocaram um cavalo amarrado lá dentro do potreiro onde eu moro. E eu fiquei extremamente revoltado, não pelo cavalo estar lá, mas pelo dano na cerca. Eu fui confeccionar o boletim de ocorrência. A partir do momento que eu confeccionei o boletim de ocorrência, acionei a vigilância sanitária e falou, a partir de agora você é responsável pelo animal. Se você soltar o animal, quem vai responder criminalmente é você. Então, assim, fiquei arcando com os custos do animal lá umas 3 semanas até encontrar o proprietário. Entendeu? Então, assim, tipo, sabe, é isso que o povo acaba não entendendo. Às vezes são situações assim, tem um animal, tá, mas eu recolhi. Recolhi, está dentro do meu pátio. A gente não tem esse poder para estar entrando dentro do pátio dos outros. Ou senão, assim, a pessoa alimenta o animal, dá água para o animal, recolhe no período da noite para dormir, mas durante o dia deixa solto. Você é o responsável pelo animal. Não é uma coisa que o Maurício, secretário, né, ou uma determinação da prefeita. Isso aí é a lei que diz, entende? Então, tanto que esses dias atrás, junto com o Fabiano, nos solicitaram, né, em conversa no gabinete, para que a gente fosse passando no comércio, orientando a população, vamos diminuir essa alimentação que dão para os animais na rua, porque isso aí acaba atrapalhando o comércio e tal. Um pedido da Rafa, a prefeita Rafaela. Exato, assim, sabe? Isso aí é uma questão que a gestão ela tem essa sensibilidade, ela enxerga por isso e a gente entende tanto que faz parte do nosso plano de governo. A prefeita ela vai realizar no momento oportuno, isso aí vai sair do papel. Inclusive, em 2024, ainda no tempo que eu estive como chefe de gabinete, foi enviado ofício a deputado solicitando verba específica para isso. Teve conversas, até vou falar o nome do deputado aí, o deputado Matheus Laiola, está aqui a cópia do ofício, aqui, inclusive, a gente destinou, solicitou, na época foi pedido R$1 milhão, entendeu? A gestão, a Rafaela e o Antônio, ela tem essa preocupação e, na medida do possível, né, dentro das condições orçamentárias, a gente vai realizar. Porém, vendo dentro do Código de Postura do município, a gente estava amparado para que pudesse fiscalizar para que os moradores não alimentassem na praça. Porém, o que acabou acontecendo? A gente indo mais a fundo dentro da legislação, tem uma lei estadual que permite, que autoriza. Então, uma coisa esbarra na outra. Não pode ser proibido. Entendeu? Então, é um esbarramento que, às vezes, assim, você cobre a cabeça e descobre os pés. Agora, você colocou esse ofício aqui. Você falou no início que isso é
tá na meta do plano de governo, né? Vocês já fizeram algum levantamento? Vocês têm esse levantamento para nos encaminhar? A gente pode fazer a atualização. A gente já fez esse estudo, inclusive foi apresentado por uma secretária anterior a mim, inclusive na tribuna, né? Aqui na Câmara, a Rafaela Schereiner, ela fez a apresentação, tem um estudo, tem esse estudo, na época ela assinou como secretária, foi um trabalho elaborado tanto por você e pela Thaís também, que é zootecnista, hoje está em licença maternidade, está completíssimo, completíssimo. O que atende, o que não atende, o que é competência, o que não é competência, de que maneira atende, o que precisa, o que não precisa, a questão orçamentária, quantidade de funcionário que a gente vai precisar, a questão de matéria, está extremamente completo. Até mas eu me sinto às vezes até um pouco surpreso, porque essa demanda foi apresentada no ano passado. Ela veio em tribuna, foi apresentada em tribuna, entendeu? Foi solicitado, se eu não me engano, acho que foi até o Mano que solicitou a presença dela em tribuna, e foi apresentado. Então, digamos assim, hoje nós temos ela apresentou em tribuna. Se foi protocolado, eu já não sei, mas acredito que sim. Então, assim, a gente pode fazer uma atualização do estudo e apresentar. E é como foi falado anteriormente, hoje, o arranque desse projeto sem terreno e sem instalação do prédio público é 1 milhão. Entendeu? Se nós for pegar hoje com a manutenção disso aí, isso sem a questão de medicamentos, porque assim é muito complexo, abrange muita coisa, que nem assim, eu só dei uma corrida de olho aqui, entendeu? Âmbito de atendimento, recolher cães e gatos. Tá? Aqui, no âmbito do atendimento, já não fala mais nada referente a nenhum outro tipo de animal. Aqui, o âmbito do acolhimento, a maneira onde vai ser atendido, é muito cão e gato. E o problema de centro de zoonose não é somente cão e gato. O buraco assim é muito mais embaixo. Inclusive, o centro de zoonose ele inclui a dengue também, né? Então, daí todos os agentes de endemia que estão na vigilância agora na saúde, eles seriam encaminhados para o centro de zoonose. Então, toda a parte de doenças que são transmitidas por animais, seja mosquito, que são os arbovírus que a gente chama, ou qualquer doença que seja transmitida por animal também enquadra. Então, para ver como realmente é uma coisa bem complexa, né? Alguma coisa da questão financeira? Mediante, né, o projeto, com certeza é um projeto viável, mas eu acho que para o nosso município, nós não temos uma capacidade financeira para a manutenção de um projeto dessa envergadura. Falando assim, analisando o conhecimento das meninas e do nosso veterinário aqui, vocês vejam, a manutenção de uma zoonose é de um hospital. Né? O município mantém o nosso hospital aqui para atender a população, que já foi assim, um valor expressivo, que hoje também acaba acarretando o financeiro do município, porque vocês, mais do que nós, são conhecedores de que a receita municipal é muito pequena. Se você tirar o IPTU, que é uma receita extra, né? Tirar o IPVA, que é uma receita extra, as nossas receitas mensais são pequenas. Nós somos dependentes dos recursos repassados da União e do órgão estadual. Então, é uma demanda que eu já achei um avanço muito grande, no avanço de atender a nossa população com um plantão 24 horas, que o custo é expressivo. E vejo, hoje, no nosso financeiro, que nós não temos uma capacidade financeira para abraçar uma causa deste porte. Permanente. Não é só como... Exatamente, não é você fazer esse trabalho que o pessoal, a equipe aqui faz. A avaliação, a castração, a vacinação, essa microchipagem que foi feito. Esse trabalho, a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura desenvolvem com os seus veterinários, né? Que seria, como eu digo assim, aquele tratamento
base, né? Agora, ter um suporte de uma clínica, de absorver todos esses animais, eu não vejo que nosso município tenha disponibilidade financeira, exceto se conseguir uma verba de algum deputado, né, um repasse, uma parceria. Né, porque nós temos que ver, nós somos um município pequeno e que, vamos falar bem a verdade, a Camila trabalhou anos na assistência social, né, sabe a demanda da população carente. Né? Nós temos, aqui não temos nenhum representante da saúde, mas a demanda no dia a dia da saúde, da educação, do transporte. Transporte, por exemplo, né? O município banca 99% do transporte escolar. É tudo recurso do município. Então, gente, merenda escolar. Então, pela nossa receita do município, é inviável. Falar a palavra assim, sabe? Desculpe, mas eu tenho que ser honesta e franca. Né? Eu, na minha visão, é um projeto que a gente não vai ter como manter. Não adianta nós criarmos a estrutura. Assim, Camila, financeiramente eu vejo que tem que buscar. Por quê? Talvez algum... Não vou poder afirmar isso para você, porque assim, ó, veja bem. A nossa... É isso. Se conseguir, né, alguma coisa de um comprometimento, né, que você sabe que assim, ó, tanto na esfera federal quanto estadual, os projetos vêm e de repente para de repassar, ou não tem aumento, ou não corre aquela verba. Beltrão tem, mas ele não funciona especificamente como um centro de zoonose. Na verdade, assim, ele faz algum atendimento. Ele faz algum atendimento ali, mas ele tanto que depende muito do governo do estado, que nem agora essa questão do castrapete. Eles, para fazer a castração, eles estão dependendo do castrapete. Entende? Então, como a Ceni falou ali, é muito bem. A nossa realidade hoje, né? Eu estou hoje como secretário. Amanhã eu sou servidor de carreira, amanhã eu posso não ser mais. Mas a gente vê o momento. A gente vê o momento em que o governador fez uma medida muito positiva referente ao IPVA. A Ceni, a nossa contadora, sabe. Abaixou a alíquota, quebrou, nos atrapalhou muito. Nos atrapalhou muito na questão, está o nosso secretário de administração aqui, que pode corroborar no que eu estou falando, né, André? Então, daí nós temos assim essa situação do IFPM. Entendeu? Então, hoje a gente o município hoje está extremamente dependente de emenda parlamentar. Então, tipo, hoje, assim, vamos dizer assim, muito se bate na tecla do financiamento, entrando numa outra variante, mas eu acho que isso aí tem que ser explanado. A prefeita buscou financiamento, mas o financiamento é para poder realizar e sacramentar as obras e os projetos que ela já viabilizou, que são com contrapartida. Então, vamos dizer assim, e também contrapartida de alguns projetos. Então, assim, o que a gente vê hoje, como eu já falei, a gente tem estudo hoje, sem terreno, não contabilizando terreno e não contabilizando a questão de um prédio público, hoje o arranque é 1 milhão. Tu coloca, né? Mas 1 milhão não é nada. Mas é difícil conseguir. Tanto que, assim, a gestão ela é aberta, ela não olha lado partidário na hora de receber emenda parlamentar. Independente do lado A ou lado B, sendo benéfico para o município, a Rafaela está de portas abertas a receber. Entendeu? Então, numa situação dessa, agora também não é simplesmente conseguir de boca e daí chegar na hora no pega para capar e não ter um negócio para acontecer. Entendeu? Porque é o que a gente vem vendo, porque eu consigo isso, consigo aquilo. Daí chega no pega para capar, na hora assim, cadê? Cadê o empenho? Cadê o dinheiro na conta? Entendeu? Porque eu vejo assim a realidade, é muito bonito dar tapa na mesa, dizer que consegue, que faz, que pinta e borda. Mas chegar assim, ó, ser cunhudo e sacramentar o negócio, daí a conversa é diferente. E hoje a gente vê assim a questão assim da valorização dos profissionais, do plano de cargo e salário, automaticamente isso aí é a manutenção dos funcionários, automaticamente o custo é 40, né? A gente tinha um estudo, esse estudo do ano passado. Então esse estudo do ano passado, ele
tem a questão aí, faz um estudo em cima de 100, 150 mil. Então, digamos assim, o material humano também. Então, tem toda essa questão, essa defasagem. Não dá para ser aqui, né? Tem que ser um lugar mais retirado, né? Tem que ser um lugar mais retirado. Então, assim, a gente não tem terreno nosso do município, tem que desapropriar. E quem vai querer vender, né? Porque a gente está cercado de lavoura, né? Então, eu acredito que não... Justamente por trabalhar com zoonose, não pode ser próximo. Tem que ser mais retirado. A gente tem a questão dos dejetos, né? Então a gente vai ter animais contaminados que poderão vir a óbitos, a gente não pode simplesmente jogar no chão e pronto. Então tem que ter também esse cuidado. Isso, então tem que ver o lençol freático, onde está, se dá. Então também não é qualquer local. Então tem que ter todo o estudo, né? Aí, o descarte do material orgânico e pérfuro cortante é todo feito por uma empresa também que vai coletar esses animais. Vai ter que ter um local apropriado, um freezer para guardar e uma vez por semana, cada 15 dias passa e recolhe. E tudo custa. A saúde é assim também, né? Desculpa, Maurício. A saúde também tem os dejetos que tem uma empresa, você paga a empresa para vir fazer a coletagem. Eu só, assim, para concluir, eu né, quero... A minha opinião, assim, não que eu seja contra o projeto. Não é isso. Né? Não é contra o projeto. Nós estamos aqui falando porque eu vejo assim, que a nossa cidade tem muito cachorro na rua, principalmente cachorro. Eu estou falando mais em cachorro do que outros, né? Mas tem muito cachorro, gente. E acontecendo muitos incidentes mesmo, gente, bastante acidentes, pessoas mordidas. Eu, assim, ó, acho que nós temos que buscar uma solução. Buscar uma solução. Essa, no momento, não é viável hoje. Mas eu acho que a gente tem que, de repente, abraçar essa causa e tentar amenizar, porque é muito cachorro na rua mesmo, gente. Ceni, é justamente isso, sabe? Que eu achei importante trazer todos vocês aqui para que a gente pudesse ter essa conversa, colocar essas situações. Claro que a gente não vai ser em nenhum momento inconsequente, né, quanto a isso. Eu, particularmente, sei que um projeto dessa amplitude envolve recursos. Já fui secretária, sei como as coisas funcionam, sabe? Então, justamente, mas que assim, de repente, não dá esse projeto, mas de que forma que a gente vai estar atendendo essa dificuldade? Porque nós também somos cobrados diariamente pela população, sabe? Até para colocar algo meu para vocês, assim, com relação a esses animais, que forma que a gente vai resolver de forma mais efetiva? Porque os animais estão aí, a população a todo tempo está sendo atacada por animais, pessoas que estão correndo, andando, crianças, idosos. Nós ali na Secretaria de Educação vimos várias vezes que eles andam de bando, né? E as pessoas não têm como se defender nessa situação. Né? Então, num centro de zoonose talvez não seria o momento, mas de que forma que a Secretaria vai disponibilizar ou ampliar algo que possa estar atendendo essa população, essa necessidade da população, né? Ampliar um outro serviço, criar algo que possa estar atendendo. Até, Camila, para fortalecer esse quesito, o pessoal aí tem trabalhado. A prefeitura está hoje investindo em torno de uns 15 mil mês com o tratamento dos animais. Então, a prefeitura está fazendo, está desempenhando um trabalho, mas não consegue segurar tudo isso e atender outra tudo coisa isso. Que eu fiquei em dúvida, que você falou da chipagem, você tem dados já de quantos animais já foram chipados? Como que funciona isso? Uhum. Que já foram realizadas no município, todas elas já têm chipagem. Então, inclusive, que agora, nessa que a gente vai estar realizando no dia 2 aí, ela é castração e chipagem do animal. Então assim, a gente já está fazendo o levantamento, porque assim, também na lei ali que vocês aprovaram, o município vai fazer a chipagem de animais em questão de vulnerabilidade, baixa renda, CAD único, agora, em campanhas. Agora, quem não se enquadra
na condição específica social, ele vai ser obrigado a fazer por conta. Entendeu? O morador, a gente vai fiscalizar isso aí também, porque todos os animais que não se enquadram nesses critérios, eles vão ser obrigados a fazer por conta da chipagem. Porque o que vai acabar acontecendo? Daí a gente vai adotar o código de postura, entendeu? E daí vai ser assim, encontrou o cachorro da DEA na rua, tá fazendo traquinagem. Nós vamos lá com o eleitor, vai ver, o cachorro é da DEA. Canetaço na DEA. Entendeu? Porque o grande problema disso tudo, Camila, eu sou sincero em dizer que a gente não está para passar pano em nada e nem em ninguém, mas a situação de hoje tá como está é a população. Entendeu? O culpado em si é a população. Porque chega numa situação, às vezes, assim, tu vê que o cachorro tem dono, tu vê que o cachorro está abandonado, você conversa com o vizinho, não sei quem que soltou. Você conversa com outro vizinho, não sei quem que soltou. Apareceu. Mas aparece como? Aí hoje, assim, tu vai chegar, assim, nas casas, assim, é difícil, na realidade que a gente vive hoje, nos dias de hoje, é difícil uma casa que não tem um monitoramento de câmera. Daí, você não consegue ver na câmera. Não consigo. Entendeu? Então, porque, assim, são situações que já aconteceu, inclusive o Mano já fez, ano passado, alguns levantamentos para nós, alguns apontamentos, em que a gente foi atrás, a gente sabia que o cachorro tinha sido abandonado, a gente pediu, me dá as câmeras que a gente vai registrar um boletim de ocorrência. O morador, para não se queimar, porque devo estar fazendo inimizado. A mesma coisa numa situação em si, com o próprio pessoal da ONG. São situações assim, o animal está em maus tratos. Tá, tu vai lá, faz a solicitação para a Polícia Militar, vai lá, eles vão recolher, eles vão fazer o flagrante, a gente vai assinar o termo de recebimento, porém vai chegar assim, mas daí eu vou fazer o boletim de ocorrência, sou eu que vou ficar marcado. Então, assim, o grande problema hoje de como tá é a população. A população tem que ser consciente. Isso é um problema coletivo, que é o que eu falei antes. Hoje é muito fácil dizer assim, é do poder público, porque hoje todos nós aqui nós estamos, mas a gente tem a nossa vida útil também. E a gente, é lógico, que cada um quer deixar melhor do que pegou, né? É o objetivo de todos. Só que se a população não se conscientizar, infelizmente, se a gente olhar para Mariópolis, nossos vizinhos aqui estão muito pior que nós. E a cidade é metade que nós. Entendeu? Agora, recentemente, faz 2 semanas atrás, eu recebi o secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Mariópolis pedindo ajuda para saber o que nós estávamos fazendo aqui. Porque, assim, é aquele ditado, sabe? O santo de casa não faz milagre. Mas o pessoal de fora, eles notaram, enxergam que a gente vem fazendo algumas ações, algumas atividades que vai gerando impacto, entendeu? Vai gerando diminuição. O pessoal já de Palmas já veio conversar, o próprio secretário, agora recentemente, faz umas 3 semanas, secretário de Pato Branco, entende? Mas aquele ditado, o santo de casa às vezes não faz milagre, mas o pessoal de fora vem enxergando. Então a gente pede, sabe? A gente pede. Esses dias a gente já foi na rádio, a gente já conversou, porque a gente bate na tecla assim, o meio ambiente é muito amplo. Hoje tudo que você for fazer dentro da administração pública envolve meio ambiente. Então tu pega assim desde a questão de resíduo sólido, de resíduo orgânico, de cachorro. Hoje a gente vem, lógico, que às vezes não é de contento de todos, mas a gente vem realizando assim, sabe, esse trabalho. A gente vem, muitas vezes a gente se sente frustrado e pensando, será que estou enxugando gelo? Será que a administração está enxugando gelo? Mas a gente depende da população. Se a população for consciente... Que também você entende o nosso lado. Não, aqui, com certeza, com certeza. Para trazer essas demandas, né, e discutir junto com vocês soluções que possam ser aplicadas no dia a dia e melhorar a vida das pessoas. Às vezes parece, como está falando ali, que enxugar gelo, né? Mas a gente às vezes pode, em conjunto, pensar num serviço, ampliar um serviço. Não deu dessa forma, vamos criar um outro serviço que possa atender. Até eu fiquei em dúvida como que funcionava, que nós estávamos falando do cachorro ali. Por exemplo, essas pessoas que são mordidas por um cachorro. A gente eu não sei qual que é os passos, se a pessoa tem que fazer boletim de ocorrência, se é a unidade de saúde que atende essa pessoa que vai Vigilância, fazer a notificação. Vigilância sanitária. Mas ela só usando assim para não ficar, porque hoje, né, a gente está dando publicidade nisso aí. O termo enxugando gelo que eu uso, assim, eu uso no pessoal mesmo da gente, porque assim a gente vê que a gente está fazendo, mas às vezes a gente gostaria de estar fazendo mais. Entendeu? A gente está realizando, mas a gente gostaria de estar fazendo mais e de repente do pensamento da gente no final do dia está fazendo mais. Será que estamos só enxugando gelo? Mas a gente vem realizando, sabe? A gente vem fazendo e lógico. E o intuito da gente aqui hoje justamente é isso. Porque se a gente não tivesse preocupado com a situação, simplesmente a gente poderia ter ignorado, né? Mas a gente está aqui, a gente está conversando,
eu acho que as assessoras jurídicas, os veterinários, o Zeide, que hoje responde pela agricultura, o André, secretário da administração, a Cini, que né, tem uma experiência muito grande dentro do município. Então, assim, a gente aqui para trabalhar com responsabilidade. A gente quer que as coisas aconteçam, faz parte do plano de governo, mas a gente também tem que ser responsável. Justamente a gente quis chamar vocês, ampliar todas as áreas para que a gente pudesse ter essa visão, né, da tua área, da agricultura, do financeiro, do trabalho técnico, da questão jurídica, justamente para tentar entender, para que a gente também, né, a gente vai é uma matéria que precisa ser analisada com cautela. A gente também não vai colocar os pés pelas mãos. A gente está aqui também para contribuir, para melhorar. De forma alguma, por mais que tentem e falem da oposição, mas aqui nós não somos oposição, nós estamos trabalhando pelo município. Né? E eu já fui secretária, eu também entendo como que as coisas funcionam. Sabe? Justamente para a gente discutir e ver, essa forma não é viável, dá para a gente criar uma outra alternativa. E a gente está aqui, quero dizer que a gente está sempre aberta a discussões. Muitas vezes a gente não é atendido nas solicitações que a gente faz, mas eu agradeço vocês sinceramente, porque assim, eu também não tenho tanto conhecimento, principalmente do trabalho técnico, como que funciona e como que é no dia a dia. No papel, a gente sabe que as coisas funcionam bem. Qualquer resposta, qualquer coisa é ótimo, mas a realidade é outra, né, gente? O papel aceita tudo mesmo. E a gente precisa também entender como que é a realidade. Afinal, é um gasto de arrancada 1 milhão. Então, um serviço que vai ser permanente, né? A gente não pode entender que vai usar esse valor e depois como é que a gente vai cobrir os gastos mensais, todas essas questões, né? Pensar que não adianta a gente fazer, né? Fazer uma estrutura desse tamanho, 1 milhão, e depois a gente não conseguir manter, a qual, muitos tempo atrás, estava quase perdendo o hospital, né, Cine? Então, assim, se não fosse essa ajuda do plantão para poder manter o hospital, nós ia ficar à mercê realmente de Pato Branco. Assim, né, a gente tem um suporte aqui e a gente consegue estar atendendo a população, agora fazendo cirurgias eletivas aqui, e isso ajuda ao nosso município. Então, assim, é isso que eu digo assim, não é que eu não sou contra a cuidar dos animais, porque tem um cachorro. Mas hoje, no projeto, eu não sou favorável. Porque não adianta a gente fazer um projeto desse tamanho, né, construir, e depois não conseguir manter. Porque a gente não tem um recurso que vem específico para aquilo, e quem que vai se responsabilizar a destinar tantos recursos para lá? Exatamente. Aproveitando um pouquinho, falando da questão financeira, né, Cine? Nós estávamos discutindo hoje à tarde até isso, e a gente foi buscar, por exemplo, as cidades pequenas e médias, né, pequeno e médio porte, como é que estão tentando resolver esses problemas. Elas estão se unindo. Hoje a gente percebe que tem alguns centros de zoonose mais, né, aonde 3, 4, 5 municípios de verba, né? Só que tudo isso a gente tem que ter muito cuidado nesses repasses, né? Porque tem leis específicas, né? Não é só construir, fazer uma parceria e começar, né? Então a gente tem que ter, a gente vê algumas coisas funcionando, mas em parcerias, né? E, né? Lógico, se assume a nossa, mas mesmo assim nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos assumir uma responsabilidade financeira. E como a gente fala, o financeiro ele é volúvel. Eu nem sempre tenho aquele valor. Ele agora, daqui 10 anos. Daqui 10 anos a realidade é outra. E aí a gente assume uma parceria de 10 anos, por exemplo, um contrato de 10 anos, e como é que vai ficar? Então a gente tem que ter muito esses cuidados, né? É importante frisar também que é algo que não vai ter retorno. Entende? Vai ter só gastos para o município, não é algo que vai ter retorno. E no caso de mandar esses animais para fora do município, como que vai funcionar? Os animais, depois que eles estiverem curados, tratados, eles voltam para o município? Sabe? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração.
Essa questão da parceria é importante dar o exemplo do convênio que foi feito com a Casa Lar. A Camila deve se lembrar. Sim. Feito convênio com Mariópolis trazia as crianças para cá, né? Funcionou um bom tempo, mas acabou que era para um número de vagas e foi aumentando e chegou uma época que Mariópolis até com mais crianças que Cleveland. Foi um trabalho e foi eles tinham uma parceria, mas ainda, né, girava em quem absorve a demanda é que né, acabou lá, viu? Acabou que foi um trabalho bem intenso, né, que foi feito junto com a Kelly ali, com Mariópolis, diversas reuniões que a gente fez até conseguir reorganizar, né, o abrigo lá. Uma ideia. Ser 3 crianças, chegou numa lá que estava. Então, essa é uma demanda aumenta, né? Vai ser pouco utilizado em épocas que... Sim, era tudo ele tinha um valor mensal e o restante o município que absorvia. Era tudo. A gente relutou contra isso. Não sei se alguém quer colocar mais alguma informação. Não sei. Olha, eu acho que o Maurício meio que explanou tudo já, né? Eu me coloco mais por a situação das veterinárias estarem lotadas na agricultura, né? Então, a gente disponibiliza elas têm os atendimentos, como elas falaram, dos abatedouros, e isso até dificulta. Queria aproveitar aqui e dizer, a gente tem às vezes uma dificuldade quando acontece, no momento que elas estão nos abatedores, e acontece alguma demanda que precisa ir socorrer um animal. Então, às vezes, demora, acaba tendo que postergar, porque nós temos os animais que estão sendo abatidos e precisam ser inspecionados, né? Então, aí você coloca, vamos escolher qual animal primeiro, porque lá também precisa ser inspecionado, porque é para alimentação humana, né? É a saúde pública também. Então, nós precisaríamos, sem sombra de dúvida, hoje, mais veterinários. Porque a demanda já está... Estamos analisando um projeto de concurso público também já. Por que não? Não, está passando, né? Precisa ter. É que, na verdade, ele veio sem vagas, como você colocou aqui, ele precisa de vagas, né? Só como cadastro reserva. Né? Mas assim, o que eu digo é que a Secretaria da Agricultura está fazendo o possível, né? Então, ajudando a Secretaria do Meio Ambiente, porque é o que nós conseguimos fazer, lamentavelmente, está nessa... Sim. Até assim, eu entendo assim, a colocação de vocês, né? Não quero que vocês pensem que a gente pensa que o trabalho não é suficiente. Eu já fui secretária, justamente eu sei. Eu também entendo que, por mais que você faça 1000 coisas, ainda existem 2000 coisas para ser feita. Né? A gente entende essa necessidade e a gente se coloca também à disposição. Em nenhum momento a gente está aqui para tentar distorcer a situação ou prejudicar de qualquer forma. A gente está aqui realmente para querer resolver. E a gente entende que essa questão de animais é preocupante. Né? Pode ser feita 1001 ações. Né? Os animais se reproduzem muito mais rápido do que as ações são feitas. Né? Então, assim, a gente realmente gostaria de ter essa visão do que o município comporta nesse momento para estar atendendo e de que soluções que a gente pode ampliar o serviço, sabe, Maurício? Justamente isso, assim, sabe? De que forma que a gente pode estar atendendo ou ampliando o serviço para atender. O André, que agora está na Finanças também, que pode estar colocando, não
não comporta um centro de zoonose, mas podemos pensar numa outra alternativa para estar atendendo essa necessidade. Porque, assim como vocês são cobrados, nós também somos cobrados constantemente, né? Então, assim, a gente precisa criar ações efetivas. Às vezes, não vem de uma forma tão acessível que, às vezes, precisa ser criado um projeto, uma lei, para realmente cobrar aquilo que precisa ser feito. Eu vou pegar um gancho nessa situação, assim, eu concordo com o teu apontamento, acho que é por aí mesmo. A gente tem que estar, todo mundo aqui é cobrado, o prefeito é cobrado, os secretários são cobrados, os vereadores são cobrados, num contexto geral. Mas eu até sugiro, mano, eu aproveito já que tu está aqui na tua presença. Eu acho que, como tu falou, às vezes precisa ser colocado no papel e levar até uma altura do campeonato para que possivelmente apareça alguma outra alternativa para que a gente consiga, mas eu sugiro, e eu aproveito e estou falando na tua frente para que não saia situações distorcidas, porque do jeito como está aqui não é pertinente andar, tá? Porque assim, é como assim, hoje, justamente, a gente já veio com os 3 aqui para mostrar a realidade, o projeto aqui, ele está falando sobre cachorro e gato, tá? Ele fala somente sobre cachorro e gato. Não, aqui está falando que o teu projeto de lei, que o que está aqui é atendimento de cachorro e gato, entendeu? E o centro de zoonose, como a gente falou, ele é mais amplo e mais complexo. Então, assim, se for para ser levado adiante uma situação simplesmente para temos um projeto, foi aprovado o projeto de lei, vai virar lei para ser instituído, mas algo genérico, daí perde o sentido do negócio. Entende? Tipo, é um esforço, de repente, que poderia estar sendo concentrado de alguma outra maneira. Porque, da maneira como está aqui... Teria uma solução menos complexa do que essa. Da maneira como está aqui, não sai do papel. Entendeu? Da maneira como está aqui, ele não sai do papel, não é viável. Entendeu? Numa situação dessa aqui. Porque isso aqui está falando somente sobre cachorro e gato. Entendeu? Então, tipo, numa situação dessa aí, como é que tu vai se basear em cima de um cachorro e gato com tudo que os veterinários aqui explanaram? Sabe? Então, assim, eu sou muito franco em falar, sou direto, não tenho problema em falar, estou falando na frente dele, entendeu? Da maneira como está, né, minha opinião, estou aqui e estou dando minha opinião, porque se não fosse relevante, vocês não tinham me chamado. Entende? Eu sugiro que seja refeito, que seja melhor fundamentado, que seja melhor explanado, que a gente consiga abranger algo para que, se de fato for aprovado, que se vá andar, seja algo funcional. Entendeu? Pois é. Tá, mas então daí nós vamos... Daí assim, tu tem que mudar o nome. Daí não é o centro de zoonose. Porque assim, daí eu vou te falar... Daí eu vou estar te falando uma situação em si. Tá, eu tô lendo aqui. É por isso que eu pedi. Eu pedi por isso. Eu pedi. Porque senão eu não teria pedido. Mas então, a situação que eu estou te dizendo... Sim, a situação... Mas eu vi até o final aqui. Entendeu? Numa situação dessa aqui, isso aqui é genérico. Entende? Hoje isso aqui é genérico. Entende? Então, eu vejo assim, que se for para fazer... Agora, digamos assim, daí chegar num questionamento... eu não estou aqui para questionar veterinário. Os profissionais. Né? Então, assim, principalmente no apontamento que o Mano falou agora. Então, assim, agora dizer, porque você conhece, você foi, eu já fui em alguns. Se a gente não tivesse ido, eu nem aqui ia estar falando com vocês, sabe? Então, assim, se a gente está falando, se a gente está apontando, eu vejo que a gente tem que ser responsável. Se for para dar andamento, tem que ser em algo funcional. Não simplesmente, porque como a gente já falou, o papel aceita tudo, e não adianta estar aprovando um monte de coisa aleatória para depois não sair do papel. A secretaria dispõe de recursos próprios para ampliar os serviços, assim, digamos, se precisasse?
bancar essas despesas, né? Na execução desse. Esse programa de castração, ele só vem quando é doação de emenda ou o município dispõe de recurso próprio para fazer essa castração também? Essa que vem agora é do governo do estado. Sim, mas já teve outras campanhas que foi feita pelo município. Que veio de recurso próprio. De recurso próprio. Essa última que foi feita do município, você sabe mais ou menos quantos animais foram atendidos? Foram castrados quase 400 animais. Eram 500 vagas, daí sempre um vai embora. E nesse último, quantas vagas agora? É 186 vagas e 20 de reserva. Então, totalizando 200 e pouquinho, 206. E só tem 186 vagas, com 20 de reservas. Sim. É o em Mangueirinha. Então, é uma unidade de controle, daí acaba não sendo um centro de zoonose, daí. É outra coisa, daí. Outra categoria, né? A finalidade é outra, né? Vai ter uma como é que funcionaria? Teria um tempo fixo para ficar ali ou só seria feito Como, Fabiano? Assim, vamos dizer, esse centro de apoio ao controle de zoonose, eu pesquisei, eu falei com eles lá em Beltrão, tem lá. Então lá eles têm abrigo para 10 cachorros, para 10 gatos. Tem vagas limitadas. Vaga limitada. Eles têm um castra móvel. Eles não têm nenhum um centro cirúrgico montado lá dentro. Então, assim, o que é atendido de animal de rua, assim, que é fratura, que foi atropelada, coisa, convênio com clínica. Não, eles não fazem isso lá. Eles fazem o primeiro atendimento, encaminha para a clínica. Se fosse uma unidade de apoio, você... Só que daí, assim, Sim. Não, eu acho que assim, a gente está aqui para conversar, gente, sabe? Não impondo nada. Só que daí esses animais, a gente não vai recolher eles e deixar lá. É para ter uma permanência de tantos dias até eles estarem bons e voltar para a rua. Sim, castrado. Sim. Sim. Acontece que, de qualquer forma, vai... Eu acho muito melhor, né? Não vou dizer que não. O projeto teria que ser feito do zero, né? Mas, assim, eu acho que, de qualquer forma, não tem como responsabilizar o dono. Da mesma forma.
O município vai arcar com uma despesa que o dono teria que ter. Eu acho. Né? Esse atendimento da Beltrão que eu vi, eles atendem só quem tem CAD único, comprovando terreno e animais de rua. Porque daí, na verdade, é o público mais vulnerável, né? Que a gente daí é. Condições, assim. Comentário que a lei da microfipagem, ela é até importante, sim, a gente vai ter que começar a relembrar sobre ela, que ela obriga que todos os munícipes microchipem seu cachorro. Então, por exemplo, a Camila tem o cachorro dela. Então, a lei institui a obrigação de que a Camila chipe o cachorro dela. Mas daí teria uma equipe de fiscalização para isso. Daí vai... Isso. É um ano. De adaptação, né? Sim, Isso. Isso. Então, é importante que a lei lá da microchipagem institui que todos a obrigação, e aí o pessoal que é do CAD único, aqueles que daí o município vai fornecer em campanhas. Sim, entendi. Vocês acham que o centro de apoio tem? Seria, de repente, conversar antes de... Porque daí, no caso, você precisaria um castramóvel, o valor, né, os custos... Viu? Então, assim, ó, uma sugestão, o Mano, né, você está se propondo de refazer o projeto, então, de repente, conversar, né, com você, Maurício, chamar, olha, a ideia é isso, né, para caminhar certinho. O que você acha? Chama os doutores aqui, né, os que têm conhecimento, para sair uma coisa bem certinho. Sim, trazer já um planejamento, né? Como já tem o levantamento do Centro de Zoonoses, que é o estudo que foi feito no passado, fazer um estudo dessa versão mais enxuta, né? Qual que seria e também, depois que tivesse valor, trocar uma ideia com a CENI também, né? Adequar a nossa realidade. Isso. Né? Enxugar. E também pensar na solução depois que o bicho está tratado, se a gente, então, vai simplesmente jogar ele lá de novo. Uma coisa que vou deixar claro, assim, que tem que ter consciência de que vão, mesmo não ficando o cachorro lá, vão largar animais lá. Então, o animal tem um dono, se machucou, vai ser largado lá. Vai ser tudo. Tem que ter consciência de que as pessoas, elas não são todas, obviamente, não estou generalizando, mas uma grande maioria faz isso. Então, o animal se machucou, sai muito caro o tratamento, eu vou deixar lá que eles vão recolher, eles vão atender. Então, é uma coisa que talvez não fique no planejamento, mas que tem que ter consciência. Essa situação, o cachorro ele é meu, enquanto ele ficou doente, apareceu aqui na minha porta, mas e daí assim a situação, como é que a gente comprova, né, que realmente é da rua ou que é da pessoa? Aí isso, num futuro que todos vão aderir, né?
Sim. Tudo. É. Exatamente. E de qualquer maneira, mesmo mudando adequando e sendo treino, o centro, nós vamos precisar de um local, gente. Nós não podemos esquecer isso. Que não adianta nós criarmos se nós não tivermos um local e uma equipe e também, gente, uma verba para execução, para obra, para os equipamentos, que não deve ser também tão barato para você fazer toda a estrutura. Então, porque nós temos que ter um lugar. Tá. É uma clínica, você tem que ter um espaço. Eu estou tendo calma. Não, mas aonde que nós temos aqui um? Tá. Certo. Não, tudo bem, mas aqui... um custo, né, para reformar. Exatamente. Então, como as meninas aqui bem frisaram, começar do zero. Aonde dá para fazer? Sim. Aonde vamos fazer? Nós vamos precisar de um ambiente, de um local. Nós temos que ter, né? Não. Então, porque nós hoje só com essa parte, Você falou, Maurício, que vocês gastam média 15 mil por mês nas clínicas? 15 mil, nós 2 meses fixos, é uma média. Básicos, só né? Sem contar os profissionais, porque são as mesmas que atuam, sem o local, que a gente não tem a despesa do local, né? Lá, porque é feito tudo, né? Sim, De ter o cachorro abandonado internado. Né? Está internado, fica lá uma semana. Não, exatamente. Então, como eu falei, qualquer lugar que tenha um animal internado, seja pós-operatório, seja uma doença infecto-contagiosa, seja qualquer animal que esteja internado, ele precisa do acompanhamento 24 horas. Então, não importa qual seja o motivo. Mas é só um pós-operatório de castração. Não importa. Precisa ter um veterinário responsável lá. 24 horas. Tem que estar lá. No local. Se está internado, precisa estar no local. Não pode sair de lá. Pós-operatório, daí eu não entendo a lógica daí. Mas não pode? Não pode. Não pode. Se tem... não. Se tem animal internado, isso é lei. A gente responde um conselho de ética, né? Inclusive, responde por processo e tudo mais. Se tem animal internado, precisa ter um veterinário responsável. Não é sobreaviso, porque o animal está lá. O sobreaviso é para atendimento. Agora, se mandar, eu acredito que tem que ter o veterinário responsável, não pode ser técnico. O veterinário precisa ser o plantonista. Ele não pode. E daí, se for fazer a cirurgia lá e um pós-operatório numa clínica, eu não entendo daí a... Porque
Porque assim, o que acontece aqui com os nossos atendimentos no município? A gente faz a triagem, o que a gente consegue fazer sem encaminhar para a clínica, a gente encaminha. A gente encaminha, a gente medica, a gente... Agora, o que é demanda de cirurgia mesmo, a gente encaminha para o Fabiano. Se tem que ficar internado, tem que ser encaminhado para uma clínica. E a Estefânia, para manter essa veterinária e esse plantão. Eu acho que né? Eu acho que é nesse sentido. Exatamente, porque é mais ou menos assim, não preciso, mas eu vi municípios vizinhos aqui, até acho que no começo do ano deu bastante discussão da gestão, no início da outra gestão, que teve gastos com licitação, com clínicas, com empresas, justamente para atender esse serviço. Como a gente colocou, é um serviço de custo alto, né? Então, assim, para atender, eles terceirizaram, esse município terceirizou todo esse serviço. Nesse caso, sendo uma unidade de apoio, sendo... Até assim, esse que caça os animais na rua. Não, caça, que pega os animais da rua. Não sei como é que chama esse serviço, mas que pega os animais de rua e que atende. Eu acho que daí eles castram, cuidam dos animais e daí passam para as organizações fazer a doação, sabe? Então, eles terceirizaram também esse serviço de coletar esses animais na rua, sabe? Sim. Como eu digo, assim, quando a gente lê a justificativa, né? Mesmo não sendo essa lei que vai ser usada, por exemplo, não é viável com funcionários que tem, com horário de funcionamento. Sim, horário de funcionamento não pode ser horário de funcionamento normal, despedido normal, não pode, porque precisa ter plantão, ampliado, né? Tem que ser ampliado. Porque se eu faço atendimento, eu não vou poder fazer só atendimento, vamos dizer, o animal foi atropelado, precisa ter alguém para atender. Então não pode ser só em horário de expediente, né? Não tem como. Gente, eu acho que é isso, sim, sabe? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, os esclarecimentos, principalmente da equipe técnica, para a gente entender como que funciona, né, a questão financeira, os secretários, as meninas do jurídico. Eu acho que foi uma conversa bem produtiva. Eu acho que a gente pôde sair também com novas ideias. Eu acho que era esse o objetivo e eu acho que foi atendido. Eu agradeço assim as minhas dúvidas, até o Mano que esteve aqui presente, que é o autor do projeto. É importante também ele estar aqui para que a gente possa repensar e discutir, para a gente dar o nosso parecer com relação a isso. Eu quero agradecer muito, tá, a presença de vocês. Se sintam sempre bem-vindos aqui para a gente poder conversar e discutir. Não sei se a Andréia quer falar alguma coisa. Eu acho que você falou tudo, né, Camila? Acho que a gente só tem que agradecer a explanação deles aqui, agradecer as meninas, né, o Fabiano, enfim, a todos o que já foi citado aqui. E assim, o Mano estando aqui, refazer o projeto, repensar numa ideia que seja viável para o nosso município, que vai, né, estar sempre acarretar aí no valor financeiro, que a gente possa estar contribuindo só não no momento, mas sim para o futuro. Então, seria isso. Muito obrigada e sejam bem-vindos sempre aqui. Então, é isso, nós vamos fazer os ajustes na sequência e os pareceres. Então, obrigado mais uma vez, presença de todos, tá?